vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim. Saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. Quando se quer designar uma pessoa, uma coisa ou uma ideia antiquada, fora de uso, costuma-se dizer, é uma peça de museu, querendo indicar que no quadro da cultura contemporânea, o museu ocupa um lugar poerento e inútil. Porém, a arquiteta italiana Lina Bobardi sempre divergiu desse ponto de vista. O que é um museu? Um recanto de memória? Um túmulo para múmias ilustres? Um depósito de obras feitas pelos homens para os homens que já são obsoletas e devem ser administradas com sentido de piedade? Nada disso. Os museus novos devem abrir suas portas, deixar entrar o ar puro, a luz nova. Lina Bobardi desejava para o espectador a possibilidade de um olhar livre sobre a obra de arte, sem intermediações, num lugar acessível, amplo e em constante movimento. Foi assim que ela concebeu o espaço que vamos conhecer, o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo. O MASP nasceu da ideia de um sonhador, um homem que chamava Assis Chateaubriand, que achava que o Brasil era um país que, para ser mais civilizado, precisaria ter um grande museu de arte. Chateaubriand comandava um verdadeiro império jornalístico, composto por jornais, revistas e rádios, e se preparava para ser o pioneiro da televisão na América Latina. Com uma postura ativa no processo de modernização do Brasil, Chateaubriand sonhava formar aqui um museu de arte de nível internacional. Como ele era um homem muito poderoso na época, ele resolveu usar essa influência dele para criar um museu em São Paulo e pedindo doações para os empresários mais importantes, para as pessoas mais influentes naquela época, que era a década de 30, começo da década de 40. E para isso ele chamou um especialista em arte, que era o professor Pietro Maria Bardi, que era um homem que já era colecionador naquela época, um italiano, que conhecia muito bem o mercado de arte. O mundo estava saindo da guerra, então ele via grandes oportunidades no mercado de arte e que, se não fosse por essas condições, nós jamais teríamos comprado as maravilhas que o MASP tem hoje aqui. Então propôs a Bardi o desafio de criar um museu de arte antiga e moderna no país. Bardi objetou que não deveria haver distinção entre as artes, propondo que fosse simplesmente um museu de arte, e aceitou o convite. Mudou-se com sua esposa Lina para o Brasil, trazendo consigo seu acervo pessoal, e acabou dedicando-se ao projeto pelo resto de sua vida, dirigindo a instituição por quase 50 anos. Então foi uma coisa feita meio na base do heroísmo mesmo. Ele foi um desbravador nessa área cultural de museus no Brasil. Enquanto Lina cuidava do projeto museográfico, Bardi e Chateaubriand se dedicavam à aquisição do acervo. Bardi procurava e selecionava as obras. Chateaubriand, auxiliado pelo executivo Edmundo Monteiro, negociava com empresários a doação de recursos para comprá-las, em troca de anúncios em seus veículos de comunicação. Isso começou pequeno, com uma sede pequena na rua 7 de Abril. O acervo foi se ampliando, conquistando reconhecimento internacional, e a coleção passou a viajar para ser exposta em grandes museus da Europa e Estados Unidos. E a coleção foi crescendo num tanto, que depois precisou se pensar num espaço maior. Aí se começou a planejar o prédio no final da década de 50. Levou 10 anos para ficar pronto. Ao doar o terreno para sua construção, o engenheiro Joaquim Eugênio de Lima fez uma exigência: preservar a vista para o Vale do Anhangabaú e o centro da cidade. Isso pediu uma construção suspensa ou subterrânea. Lina Bobardi e o engenheiro José Carlos Figueiredo Ferraz optaram pelas duas alternativas.
um bloco subterrâneo e o outro elevado, suspenso a 8 metros do piso por 4 pilares, interligados por 2 gigantescas vigas de concreto. Inicialmente o projeto era uma caixa de concreto, mas aí por problema de cálculo, engenharia e tal, se resolveu diminuir o peso e se fez então as laterais com fechamento de vidro, também transparente, com vista para a avenida. Sobre os pilares, estende-se o que naquela época foi considerado uma grande ousadia. Um vão livre com extensão total de 74 metros entre os 2 apoios. O acabamento idealizado por Lina é simples. Concreto aparente, caiação, vidros temperados, piso de pedra Goiás, paredes plásticas. Do ponto de vista de arquitetura, foi uma coisa revolucionária, que representa bem aquela época do brutalismo, do concreto, essa discussão que havia na arquitetura. Não procurei a beleza, procurei a liberdade. Com essas palavras, Lina se refere a um dos projetos mais famosos e bem-sucedidos. Para ela, uma obra como o MASP deve ser entendida não como edifício acabado, mas como um organismo inquieto, que jamais cessa de ser construído. Então é isso, é um exemplo de arquitetura único no mundo, o MASP. E eu acho que é a marca da cidade de São Paulo. Mas qualquer cena que a gente vê em propaganda, em novela e tal, quando fala de São Paulo, mostra o MASP. A nova sede do MASP foi finalmente inaugurada em 8 de novembro de 1968, com a presença do príncipe Felipe e da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Lina coordenou a exposição de abertura intitulada A Mão do Povo Brasileiro, dedicada à cultura popular do nosso país. E a Lina inventou também uma forma de expor os quadros que também foi muito inovadora na época. A arquiteta inovou na forma de expor a coleção permanente, usando lâminas de cristal temperado, apoiadas em blocos de concreto, como suporte para as pinturas, lembrando os cavaletes dos artistas. Já desde 1947, quando ele foi fundado, a preocupação dos seus fundadores era justamente que o museu servisse de apoio educacional para as populações que o visitassem, não é? Essa atividade de apoio, portanto, para o visitante, acontece sobretudo sobre a forma das visitas orientadas. Nós temos uma equipe de educadores que atende às demandas trazidas pelo público organizado, geralmente escolas públicas ou particulares, ou grupos de todas as naturezas. E a partir dessas demandas trazidas, os educadores então preparam visitas que são praticamente individualizadas, levando em consideração as necessidades que esses grupos trazem. Apolo, Zeus, Afrodite, Hera, Vênus, Poseidon, né? Olha só, esses deuses que os gregos têm, né, são o que a gente vai ver aqui nessa sala. As visitas, elas podem acontecer só no recinto das exposições ou também podem ser acompanhadas de uma prática no ateliê, que acontece nesse espaço que eu tenho aqui atrás de mim. Nesta etapa da visita, os frequentadores têm condições de examinar, digamos assim, através do fazer artístico, experimental, muitas das questões que os artistas enfrentaram, cada qual na sua época, digamos assim, quando produziram suas obras. É uma maneira de tentar aproximar o visitante da compreensão da obra, também por um exercício prático, expressivo, não só de observação, ou de contemplação, ou de fala, que normalmente aparece nas visitas orientadas, né? A ideia não é no sentido de facilitar nada, né, nesse sentido assim dessa simplificação, mas realmente de problematizar com o visitante as questões que estão presentes nas obras ou nas exposições. Então, vir ao museu e ser acolhido desta forma, ser incentivado a criar oportunidades assim para si, gera uma maneira de aprendizado bastante enriquecedor. Hoje, o MASP possui a maior e mais importante coleção de arte ocidental da América Latina e de todo o Hemisfério Sul. O acervo do MASP é composto de cerca de 8.000 peças. É um acervo diversificado que inclui pinturas,
gravuras, desenhos, esculturas, objetos de design, cerâmica, mobiliário. A parte mais representativa da nossa coleção é de arte europeia. Nós temos obras da escola francesa, especialmente, que a coleção é riquíssima, dentre as quais a gente pode destacar Picasso, Renoir, Cézanne, Modigliani, França e Escola de Paris, não é? Temos a coleção completa das esculturas do Degas. Além da escola francesa, nós temos obras da escola inglesa também, das quais a gente pode destacar um Turner, um Constable, um Reynolds. Da escola italiana, que é uma coleção também importantíssima, eu destacaria um Rafael, um Bellini, Tintorettos, Tiziano. Da escola espanhola, eu gostaria de citar os Goyas que nós possuímos, 4 pinturas e 5 gravuras de Goya. E eu acho que nós temos uma amostragem bem interessante da maioria dos países do mundo. Ficou curioso para conhecer tudo isso? Então aguarde que depois do intervalo vamos fazer uma visita completa em todos os andares do MASP. Vamos curtir as obras clássicas e modernas, esculturas, exposições de arte conceitual e de vanguarda e muito mais. Até já! As exibições do riquíssimo acervo do MASP acontecem aqui no segundo andar. Como o espaço seria insuficiente para mostrar as 8.000 peças ao mesmo tempo, o atual curador do museu, Teixeira Coelho, fez a opção de exibir as obras por temas. Esta nova concepção de exposição foi organizada em 2008, em comemoração aos 60 anos do MASP. As obras brasileiras e estrangeiras, do clássico ao moderno, estão dispostas nas diversas salas, agrupadas por temas variados como mito, arte religiosa, retratos, paisagens e naturezas mortas. Vamos começar nossa visita com a mostra Olhar e Ser Visto. Nas palavras do próprio Teixeira Coelho, a exposição Olhar e Ser Visto celebra a arte do retrato e do autorretrato do século XVI aos nossos dias. São telas, fotografias, esculturas, desenhos e gravuras de mestres como Rembrandt, Van Gogh, Goya, Lazar Segal, Portinari, Velázquez, Picasso e Modigliani. Elas tornam possível perceber as diversas transformações na forma de representar ou retratar ao longo dos anos. Nesta área estão reunidos os chamados retratos de pompa, pintados entre os séculos XVI e XVIII. Fiz da sua pessoa o espelho da minha pessoa. Essa frase ilustra bem o espírito das obras. Podemos admirar vários retratos de nobres e aristocratas, como príncipes, marqueses, duques e seus filhos. Esta série de Jean-Marc Nattier, por exemplo, mostra Madame Marie-Louise Thérèse tendo como pano de fundo os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Já nestas obras, os artistas se servem das pessoas para colocar em cena suas ideias, sem se prender tanto às convenções do retrato. Como Manet em seu quadro Caçador de Leões, ou, mais radicalmente, Darcy Penteado em seu autorretrato. É interessante observar as diferentes maneiras de artistas se autorretratarem, como Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Rembrandt e Giuseppe Pansetti. Nesse grupo, intitulado Retratos Modernos, muitas vezes transparece a chamada persona, ou seja, a máscara que o retratado usa para se deixar ver ou para ver a si mesmo. As emoções provocadas pelos quadros variam de acordo com cada espectador, mas são quase sempre intensas. O quadro, O Escolar, com suas cores fortes e dramáticas, pintado por Van Gogh em 1888, talvez reflita a grande agitação emocional que o pintor vivia na época. Já o Rosa e Azul de Renoir, para muitos transmite uma sensação de candura e acolhimento, com sua luz intensa e detalhes primorosos. Os retratos de Modigliani, com seus pescoços alongados e olhares vazios, provocam muitas vezes uma sensação de pesar. E aqui temos o famoso retrato de Suzanne Bloch, uma cantora de ópera pintada por Picasso no final de sua fase azul. Os tons quase monocromáticos
dão a ela um ar de grande melancolia, quase fora do tempo. Continuando nosso passeio pelas emoções, podemos apreciar O Lavrador de Café, do brasileiro Portinari. Ou o impactante Presságio, do mexicano David Siqueiros. Aqui podemos acompanhar um processo de desconstrução, em que o retrato desaparece em favor da própria arte, como nesse retrato de Diogo Rivera, pintado por Modigliani. No quadro Tarsila, pintado por Flávio de Carvalho, que combina a estética modernista com toques surrealistas. Ou no retrato de Mário Schoenberg, pintado por Antônio Hélio Cabral. Seven de Hansen retrata uma família, e Cary Apple, um rapaz. E o espectador absorve tudo isso com inteira liberdade para interpretar e perceber cada obra, de acordo com suas próprias emoções. Ainda no segundo andar, temos uma outra exposição do acervo intitulada Arte do Mito. Como comenta o curador Teixeira Coelho, o homem é um animal que se conta histórias e é isso que o diferencia entre as espécies. O mito começou a entrar para a realidade primeiro na literatura oral e depois por aquilo que se chama arte. Toda a primeira grande arte da humanidade, a chamada arte clássica, depende do mito. E é um gênero que, com a paisagem, a natureza morta e o retrato, orienta a nova exposição permanente do MASP. Vamos a ela! Logo na primeira sala temos a obra de Poussin, Emineu travestido, assistindo dança em honra a Príapo. A exposição mostra vários estudos científicos, resultado de parcerias entre instituições francesas e brasileiras para melhor conhecer a obra. Foi restaurado aqui no MASP. Era um quadro que havia já a necessidade de restauro há tempos e finalmente tivemos êxito nessa tentativa e tivemos vários setores trabalhando nesse restauro, historiadores de arte, restauradores, pessoal do SECOR, que trabalha com luzes, infravermelho, etc., no diagnóstico da obra. E a restauradora se incumbiu do restauro, ajudada por toda essa equipe, inclusive a do MASP, é a Regina Costa Pinto, que é uma brasileira que trabalha há muitos anos no Louvre, em Paris. E ela veio com muita alegria restaurar essa obra no país de origem dela. Aqui fazemos um verdadeiro mergulho na mitologia grega, com seus deuses e semideuses como Hera, Dionísio, Artemis e Heracles, retratados por artistas como Giovanni Battista Pittoni, Eugène Delacroix e François Clouet. Neste, por exemplo, a vingativa deusa Hera implora a Éolo, deus dos ventos, a destruição da frota de Ulisses, herói da Odisseia. Aqui vemos Eurídice colhendo flores e sendo picada por uma cobra que causará sua morte. A cabeça da terrível Medusa é retratada por Flávio Império. Édipo e a Esfinge estão no quadro de Ali de Sasso, e o deus Pan é representado por Luiz Hermano. As esculturas são um capítulo à parte, com obras como Eros e Psique, do mestre Rodin, a Bacante Adormecida, de Villarreal, a Diana Adormecida, de Mazzuoli, ou a Vênus Vitoriosa, de Renoir. A mostra também inclui peças curiosas, como esse sarcófago romano, do século II a.C. O MASP possui espaços no primeiro andar e no subsolo para a realização de exposições temporárias com os mais variados temas ou suportes. O visitante sempre encontra novidades como mostras nacionais e internacionais de arte contemporânea, fotografia, design e arquitetura. Vamos dar uma passadinha por lá para conferir o que está acontecendo no momento. Aqui, no primeiro andar, temos a exposição Primeiros Passos, Últimas Palavras do chinês Yang Xiaobin. É a primeira mostra individual do artista na América Latina. Sua obra reflete aspectos marcantes das guerras em seu país e provoca o espectador com imagens fortes e impactantes. Aqui no subsolo temos a instigante exposição da artista brasileira contemporânea Vera Chaves Barcelos, Imagens em Migração. Logo de saída, a artista provoca o espectador com um vídeo onde aparece cochilando, enquanto ouve uma palestra sobre o que é arte.
Em suas obras extremamente criativas, ela usa a fotografia trabalhada de várias maneiras diferentes e combinada com desenhos, objetos e instalações para refletir sobre a vida e o mundo. Ainda no subsolo do museu, temos a mostra Onde a Água Encontra a Terra, dos fotógrafos Carol Armstrong, Fernando Azevedo e Leonardo Cossoi. Água e terra, fronteiras entre opostos, a água e a linguagem e a mecânica dos fluidos e dos sólidos são temas explorados pelos artistas em lugares variados, como Grécia, Nova York ou Araraquara, no interior paulista. O MASP foi criado para ser um museu dinâmico, com um perfil de centro cultural. Assim como não é possível exibir de uma só vez seu riquíssimo acervo, não é possível dar conta de tudo o que há aqui em uma única visita. Além das áreas de exposição, o museu possui vários espaços culturais. Uma magnífica biblioteca especializada em arte, com livros raros em seu acervo, uma fototeca, uma filmoteca e a videoteca, espaços para cursos de história da arte e ateliês que oferecem oficinas para os visitantes. Os 2 auditórios projetados por Lina Bobardi, que são um espaço múltiplo para filmes, palestras e concertos. Uma lojinha, onde podemos comprar reproduções dos quadros que vimos aqui e uma infinidade de outros itens interessantes. E o vão livre no MASP, que é usado para inúmeras atividades culturais e manifestações populares. Eu acho que o jovem ele tem que estar focado no seu interesse. Não acho que visitar o museu seja necessariamente mais, do meu ponto de vista, para ele, mais interessante do que ele ficar na internet ou namorar ou qualquer outra atividade. Eu acho que é importante que ele tenha conhecimento de que o museu é uma opção. É uma opção que leva para muitas descobertas, para muitos envolvimentos e que é uma atividade que pode sim fazer sentido para ele. E evidentemente ele precisa ter algum tipo de informação e a escola cumpre um papel importante nisso, a família cumpre um papel importante, os meios de divulgação também, no sentido de divulgarem que isto existe e deixar que possa aparecer como um elemento que venha fazer sentido para ele, né? Quanto mais cedo este jovem se aproximar desses lugares, a partir de vivências importantes, prazerosas, eu acho que esse público fica garantido depois. Completando o nosso passeio, um delicioso restaurante. Eu espero ter despertado seu apetite pela cultura e pela arte. E nos próximos programas, a série Conhecendo Museus vai trazer novas opções para enriquecer esse cardápio. Até lá! Vou saber quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou Mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus.